Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Há muito tempo, há bilhões de anos atrás, os Guardiões de Oa já existiam. Oa já existia. Mas ainda não existia a Ordem dos Lanterna Verde. Ou seja, a Tropa dos Lanterna Verde ainda não tinha sido fundada. Mas eles ainda patrulhavam o universo, embora não usassem os Anéis de Poder. Os Guardiões de Oa criaram seres artificiais conhecidos como os executores da ordem, ou simplesmente guardiões cósmicos. Os guardiões cósmicos são seres robóticos, né? São androides ali, desprovidos de sentimento. Sim, desprovidos de sentimento. São parafusos e lógicas, com muito poder e muita capacidade bélica, para que fossem usados como força policial pelos guardiões de Oa, anterior à Ordem dos Lanterna Verde. Então não existiam os Anéis de Poder, mas existia os guardiões cósmicos, né? Aqueles que serviam como executores da ordem pelos guardiões, que eram os robôs que eles tinham. Esses robôs, nomeados como caçadores, eram autômatas programados para defender a ordem do universo e eram criações dos próprios guardiões, que, como eu disse, antecede a Ordem dos Lanterna Verde em bilhões de anos. Os guardiões tinham uma programação muito simples: deter todo tipo de mal, parar todo tipo de mal e atuar como a força policial da galáxia. Ou seja, se tivesse alguma coisa acontecendo, os guardiões mandavam esses caras, os caçadores, para resolverem o problema. Os caçadores eram androides de alta tecnologia, né? Robôs autômatas programados para lidar com todo tipo de ameaça. E eles tinham tecnologia e força suficiente para isso, tá? Eles lidavam com qualquer força senciente, qualquer habilidade de alienígena, qualquer coisa assim, com uma força brutal, e eles eram produzidos em larga escala, então era um contingente muito grande de robôs prontos para defender a galáxia. E eles tinham um lema muito interessante: ninguém escapa dos caçadores. Guarda isso na sua mente. Os caçadores cósmicos, ou simplesmente caçadores, eram robôs de alta tecnologia capazes de suprimir qualquer alien. Tipo assim, qualquer coisa que acontecesse, não interessa se o alien tem super força, se solta fogo. Eles tinham condições de dar eles tinham contingente e condições de reprimir qualquer força rebelde, qualquer malefício. O problema aqui é que nem mesmo os próprios guardiões esperavam que os caçadores cósmicos tivessem problemas. Por quê? Eles não possuem capacidade moral. Eles não têm capacidade moral de julgar o certo e o errado. E isso foi uma falha devastadora. Porque para os caçadores cósmicos, só existe o bem e o mal. Não existe meio termo. Não existe emoções. Eles são programados para lidar com bem e mal. E isso foi um problema por quê? Isso gerou uma falha catastrófica, porque os caçadores eles passaram a entender que toda forma de organismo biológico, ou seja, toda pessoa, ser vivo, era um causador de um mal. E por isso, eles entenderam que a melhor forma de manter a paz na galáxia, no multiverso, era exterminar a forma de vida biológica, ou seja, matar todos que estivessem vivos. Essa falha catastrófica e devastadora da programação deles gerou o massacre do setor 666. Eles mataram todos os seres vivos de um setor inteiro, deixando pouquíssimos sobreviventes gravemente feridos, que se escaparam do massacre por algum milagre. As unidades conhecidas como caçadores cósmicos chegaram ao setor 666 dispostas a matar toda forma de vida senciente, todo organismo vivo, porque eles acreditavam que toda a vida que tivesse lá era inerente de maldade, ou seja, criavam o mal. Por causa dessa falha de achar que todo ser vivo é mal, e não entender as nuances da moral, eles acabaram criando um massacre num setor inteiro. O curioso aqui é que um dos sobreviventes foi um alien conhecido como Atrocitus. Você já deve ter ouvido falar nele. Que vai se tornar futuramente o líder dos Lanterna Vermelho e que guarda grande ressentimento aí pelos Guardiões de Oa por causa desse massacre. Após os acontecimentos do massacre do setor 666, em que vários seres acabaram mortos em decorrência da falha de programação dos caçadores cósmicos, os Guardiões de Oa descontinuaram a força galáctica dos caçadores cósmicos, ou seja, eles baniram os caçadores cósmicos e proibiram eles pela lei vigente da galáxia.
mas eles ainda precisavam de patrulheiros. E não podiam simplesmente criar outros autômatos para correr risco de criar de novo aí uma frota de pessoas descontroladas, né, uma frota de robôs descontrolados. Então eles criaram os Anéis de Poder e deram origem à Tropa dos Lanterna Verde, entregando esses anéis a portadores de vida orgânica, sencientes, né, com capacidade de raciocínio, para que esses novos portadores pudessem entender as emoções e agir com mais emoção e empatia, coisas que os caçadores cósmicos não conseguiam, porque a programação deles não permitia. Os caçadores cósmicos não foram destruídos, eles foram banidos e proibidos por lei, ou seja, eles ainda estão por aí. E eles se realocaram em um ambiente, em uma lua desconhecida, e eles guardam enorme ressentimento pelos Guardiões de Ouro por terem substituído eles. Porque na cabeça deles, eles estavam fazendo um bem para o universo. E constantemente eles se sobrepõem aos Lanterna Verde, ou seja, eles entram em confronto direto contra os Lanterna. Os caçadores cósmicos deixaram de ser uma força policial para serem uma das ameaças potenciais do universo. Porque agora eles guardam o ressentimento dos Guardiões de Oa e constantemente atacam os Lanterna Verde. Inclusive, eles chegaram a invadir a Terra. Ou seja, eles estão ressentidos mesmo. E como os Lanterna Verde são muito numerosos no setor da Terra, eles chegaram a causar uma armada de invasão na Terra só para poder dar um ressalto ali. Eles não foram destruídos, tá? Eles estão realocados, banidos, mas eles ainda são incrivelmente poderosos e incrivelmente ameaçadores. A falha aqui foi, eles criaram robôs muito poderosos com a missão simples e a diretriz simples de punir o mal, de não deixar que o mal aconteça. Só que essa diretriz simples esqueceu de considerar uma coisa: emoção. Só considerou a razão. E toda vez que você cria uma máquina sem considerar o fator emocional, dá merda. Na Marvel foi o Ultron. E aqui são os caçadores cósmicos, que agora deixaram de ser uma força policial para ser uma das maiores ameaças da galáxia. E um dos maiores erros dos Guardiões de Oa. Na boa, para mim, esse pessoal tinha que parar de tentar criar máquina senciente, que não tá dando certo. Tanto na Marvel quanto na DC. Mas eu comecei a fazer esse vídeo, né? Eu tô dando um storytelling do que são os caçadores cósmicos e do porquê. Porque eles podem aparecer na série Lanternas. Quem acompanha a gente lá no Instagram do canal, inclusive o link está aí embaixo, sabe disso que eu já postei lá. Mas eu queria trazer para vocês quem são os caçadores cósmicos e qual é o background deles, para vocês entenderem que se eles aparecerem lá, vocês não são pegos de surpresa. Tipo, que robôs são esses? Agora vocês já sabem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.